Bem-vindo a todos aí à nossa aula, a segunda aula dessa semana. E ao contrário das anteriores, a gente vai gravar essa também, porque essa vai ser a solução da lista de exercício, né? Tá bom? Antes disso, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, coisas mais genéricas, se vocês quiserem, a gente pode começar respondendo algumas perguntas aí. Ok. Felipe, você quer perguntar alguma coisa? Perdão, acabei de entrar e o microfone entrou. Ok. Não, tudo bem. Então deixa eu começar compartilhando a tela com vocês. Ops. Isso. Pronto, vocês devem estar vendo aí a tela e devem estar vendo também a lista de exercício, né? A lista 3 do módulo 2, e nós vamos resolver a lista usando aqui o Maxima, como a gente tem feito ao longo do curso todo, né? A ideia nessa lista é ver como que a transformada de Laplace resolve os problemas que a gente já sabia resolver antes com outros métodos. A vantagem da transformada de Laplace, a gente vai ver, é que ela consegue resolver problemas com não homogeneidade como essa daqui, olha, né? Isso aqui é a tensão num circuito, a tensão alternada, mas se isso aqui for descontínuo, a transformada de Laplace é bem mais eficiente do que os métodos que a gente já conhece até aqui, tá bom? Então essa é que é a ideia. Por enquanto, não vai ter novidade nenhuma nos problemas, né? Nós vamos resolver os mesmos problemas que nós resolvíamos antes, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí. Só para vocês ficarem um pouquinho mais felizes sobre o uso do Maxima para essas contas, aqui está a sintaxe de como é que você calcula a transformada de Laplace de uma função, né? Então você tem Laplace, que é o operador, né? Aqui você tem a função que você vai fazer, uma função na variável t, e você indica do lado de cá a variável em que está a função t e a variável em que vai ficar a transformada, s, né? Lembrando que o seno no Maxima, o nome dela é em inglês, né? Sine. Então a gente não pode esquecer disso daí. Então se a gente executar esse comando, né, a gente vai ter exatamente o que a gente viu na aula passada, calculando as transformadas do seno e do cosseno. O seno é sem S no numerador e o cosseno é com S no numerador, tá bom? Então essa é uma boa a gente começou bem a aula aí explicando essa sintaxe. Ok, vamos lá então. Nós estamos aqui com o sistema massa-mola na primeira questão, né? Ok, um sistema massa-mola, e a gente quer resolver esse problema por Laplace, tá certo? Ok, então a gente vai indicar por y grande de S a transformada da solução que está do lado de cá. Esse daqui é um sistema que tem, isso daqui é a resistência do ar, o 2, né, proporcional à resistência do ar. Aqui está a constante da mola, uma constante bastante forte, né? E aqui está a massa do problema, a massa aqui é 1, né? O sistema é homogêneo, não tem força externa, não tem interferência assim, e ele é posto a oscilar, deslocando para baixo uma unidade e dando uma velocidade também para baixo de uma unidade. Então isso aqui está esse é o contexto que a gente vai fazer. E a primeira pergunta é essa sobre o comportamento, se é de superamortecimento ou não, né? Eu lembro que tem 3 tipos de amortecimento no sistema massa-mola. O subamortecimento, quando ele oscila indefinidamente, mas tendendo a parar, né? Tem o superamortecimento, que ele não oscila de jeito nenhum, você tira ele da posição de equilíbrio, ele volta sem oscilar, sem nada, né? E tem o amortecimento crítico, que ele oscila um pouquinho, ele passa uma vez pela posição de equilíbrio e para, né? Isso está relacionado com as raízes do polinômio característico, né?
Se as raízes forem reais e distintas, é de superamortecimento. Se forem complexas, é de subamortecimento, porque a parte complexa provoca a oscilação, né? E se for uma raiz dupla, uma raiz real dupla, aí é de amortecimento crítico. Então o que a gente tem que fazer aqui agora é calcular quem é que vai ser as raízes do polinômio característico. Então voltando aqui para o maxima, né? O polinômio característico é r² mais 2r mais 10. A gente vai resolver isso, né, as raízes desse polinômio, e tem duas raízes complexas. O que significa isso? Que o amortecimento é subamortecido, né? Não é um super. Por quê? Porque tem a parte complexa aqui, né? As soluções aqui a gente já sabe, vai envolver um exponencial decrescente elevado a menos t, né? E senos e cossenos de 3t, que é um número que aparece do lado de cá. Então, no fundo, ele está querendo dizer o seguinte: olha, veja como é que é a ideia de como esse sistema vai se comportar. Okay? E aqui é que está a principal novidade nessa lista, que a gente vai resolver por Laplace, né? A questão pergunta como é que é a transformada de Laplace desse polinômio. Então, olha só como é que a gente vai fazer. A gente vai definir a equação, aqui está a definição, né? Derivada segunda, mais 2 vezes a derivada primeira, mais 10 vezes a função igual a zero, vai indicar, né, os valores iniciais. Esses valores são importantes para o cálculo da derivada, da transformada, né? Então, como é que a gente indica isso? At value, né, do y de t no ponto t igual a zero é 1, e o at value da derivada do y no ponto t igual a zero também igual a 1. Tá bom? Ok. E aqui é que está a novidade, ó. A gente vai calcular a transformada de toda a equação. No fundo, né, isso significa multiplicar por e elevado a menos st, né? Integrar isso aqui de zero até infinito, usar aquelas propriedades todas das transformadas, né? A derivada primeira é transformada na multiplicação por s, a derivada segunda por s ao quadrado, tem os termos de fronteira que vão aparecer aí, né? Tudo isso vai ser feito com esse comando direto. Professor? Oi, pois não, estou ouvindo. Não precisa sair, não, é bem rapidinho. Pois não. Na solução, você pode só utilizar do que está pronto, tipo assim, Claro. o y duas linhas de t, ele já tem uma definida, né? Já tem sim. Pode utilizar isso, né? Não daí. precisa. A não ser que seja Beleza. pedido assim, olha, multiplique por isso, integre e verifique. Aí é o que você tem que fazer. Mas se for perguntar qual é a transformada de Laplace, é direto aqui. É direto aqui. Beleza. Tá ótimo, né? E essa é uma vantagem. Com Laplace você faz tudo isso de uma vez só. Com essa penúltima linha, você vai resolver essa daqui isolando quem é a transformada de Laplace. Ó. A transformada aparece assim, né, nesse caso daqui. E por último, você vai definir a transformada como sendo, né, isso aqui é bem conhecido, né, o solve é uma lista, você tem que pregar a primeira entrada da lista, e na primeira entrada tem uma igualdade. Você pega só o lado direito. Tá legal? Vamos ver como é que fica tudo isso. Uau, tá aí então, olha. Aqui é a definição da equação, né? Aqui estão os valores no zero, né, tanto o y como o y' valem zero aqui. E aqui está o resultado desse comando do Laplace, ó, tá certo? 2 vezes S o Laplace veio dessa daqui, olha, né? De você multiplicar por 2 a primeira derivada. A primeira derivada é transformada na multiplicação por S, ok? A derivada segunda é transformada na multiplicação por S ao quadrado, a menos dos termos de fronteira. A gente já vai ver esses termos adiante. E aqui ficou 10 vezes a transformada de Laplace do y na variável t e s. Aqui estão os termos de fronteira, ó, né? Menos s vezes o y de zero, né? E ainda tem o y' de zero também. Então, esses aqui são os termos de fronteira. E aqui eu vou isolar aqui quem é a transformada de Laplace
com esse comando solve, né, eu isolo, a transformada deu isso daqui, né, ok? Aí ele pergunta que, né, o y grande de S é um quociente com polinômio de segundo grau no denominador. É um polinômio, sim, de segundo grau, e de fato, se vocês olharem, esse daqui é o polinômio característico da equação. É exatamente o polinômio anterior que a gente tinha colocado daqui, né? Passou de R para S, mas é o mesmo polinômio. Em geral, quando a equação é homogênea, quando do lado de cá é sempre zero, né, você vai colocar a transformada em evidência e dividir pelo polinômio característico, que é o que está aqui. Esses termos se referem, então, aos termos iniciais aí do processo, tá bom? Então tá direitinho e foi definida aqui, essa é a transformada. E todo o problema da transformada é calcular a transformada inversa, né? A gente sabe que essa transformada é injetiva, e aí a gente pergunta, bom, como é que a gente calcula a transformada inversa? E aí tem uma observação importante. A gente já viu que as raízes desse polinômio aqui embaixo são complexas. Então esse polinômio não se fatora no produto de dois outros de graus menores. Então esse aí é irredutível. Como é que a gente lida com essa história? A gente lida com essa história assim, ó. Essa soma, você completa quadrado. Fica S2 mais 2S mais 1 mais 9. Deixa aqui o 9 do lado de cá. Tá certo? E aí você completou o quadrado, ficou isso daqui, ó. S mais 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Esse S mais 1 significa translação no eixo S. E a gente viu como é que funciona essa translação no eixo S, né? A translação no eixo S significa multiplicar por exponenciais, tá certo? Então, a pergunta que foi feita aqui, o cálculo de y de t envolve a propriedade de translação no eixo S, está certo, é isso que a gente vai fazer. E por quê? Porque a gente já tinha visto aqui no item A que o polinômio característico tem raízes complexas, então não tem como usar, né? Por exemplo, não é frações parciais. O cálculo de y não envolve frações parciais. Por quê? Porque aqui já é um polinômio irredutível, né? De fato, só para vocês terem uma ideia de como é que essas coisas funcionam, né? Vamos pegar o seno de 3t, o 3 é esse daqui, ó, que é o ômega, né? O ômega ao quadrado. Esse apareceu aqui em cima, tá? Que é o ômega ao quadrado, é o que aparece aqui nessa história. Então é o seno de 3t. E aqui apareceu S mais 1, está transladado para o ponto menos 1, né? Então ficou exponencial de 1. Vamos ver como é que funciona isso daqui, ó. Aqui, ó, a exponencial disso daqui vezes o seno dá isso daqui. E aqui o denominador, ó, né? O mesmo denominador do lado de cá. Mesma coisa com o cosseno, né? O cosseno vai fazer assim nesse ponto, né? Okay? Agora tem talvez seja até interessante a gente fazer o seguinte. Vamos calcular o Laplace do seno, o seno de 3t, 3 vezes t, né? Na variável t, no ponto S, S menos S mais 1. No ponto S mais 1. Vamos ver quanto é que dá isso daqui. Uau, tá aqui, olha. É esse polinômio que tá aqui, né? Tá vendo? A translação aqui, né? Ficou essa daqui, olha, né? E se você pegar essa imagem inversa, vai ser exatamente essa daqui, ó, né? Então a imagem inversa dessa daqui é essa de cá, tá bom? Ok. Então vamos ver agora sim como é que a gente calcula esse negócio, né? Vamos pegar a transformada inversa agora. E aqui tem um truque ótimo. A gente pode calcular direto, se a gente souber quem é a transformada, como é que a gente calcula o y pequeno de t? Olha aqui o comando, ó. Isso aqui é inverse Laplace transform. Então eu vou pegar a transformada inversa dessa daqui, que já foi definida aqui em cima. A função está na variável s, e eu quero que ele transforme na variável t, né? Esse aqui é o comando inverso desse daqui,
do Laplace, né? Ok? Então vamos ver, vamos calcular isso daqui. Uau, então tá aqui, ó. A inversa vai ficar assim, o seno de 3t tá aqui, e aqui está o menos 1 vezes a exponencial, né? Esse menos 1 veio do que está aqui, ó. Isso aqui é menos 1, né? E o 3 veio do que está aqui, né? Essa aqui é a brincadeira que está colocada daí, tá bom? Então ficou assim, né? Tem o seno e tem o cosseno, né? Ok? Como é que você faz isso daqui? Bom, então tá tudo certo. Aliás, aqui a gente pode ter uma ideia do que está acontecendo, né? Vamos imaginar que aqui embaixo tenha esse denominador aqui, né? Ok? Esse denominador aqui embaixo. Então está transladado para o ponto S mais 1. Você faz o seguinte, o S mais 3 é S mais 1 mais 2. Por quê? Porque o S mais 1 divididos por isso dá o cosseno de 3t multiplicado por isso daqui. E sobrou um 2 dividido pelo quociente, né? Ora, o 2 você tem que fazer o seguinte, multiplica e divide por 3 para dar, né, o ômega lá em cima. Lembra que a transformada do seno tem um ômega lá em cima, e o ômega agora é 3. Então você multiplica e divide por 3. Aí deu exatamente essa transformada que está aqui. Tá legal? Ok. Aí ele pergunta o seguinte, se a massa, né, passa pela posição de equilíbrio em algum instante entre esses dois aqui. Em algum instante assim. Aqui, é claro, você não vai calcular o ponto em que ela passa pelo equilíbrio, mas você vai ver o sinal. Você vai calcular o sinal da solução nesse ponto e o sinal da solução nesse ponto. Se elas mudarem de sinal, é porque ela passou pelo zero. Esse é o teorema do valor intermediário lá do cálculo 1, né? Okay? Então vamos calcular isso daqui agora, ó. A solução, que é essa solução que está aqui, né? No ponto π sobre 6 e no ponto π sobre 3. De fato, o sinal disso tudo só depende desse aqui dentro, né? Porque a exponencial aqui não muda de sinal, então não tem problema. Então, vamos calcular aqui no ponto π sobre 6. Esquece a exponencial e olha, dá positivo, 2/3. Calcula agora no ponto π sobre 3. Esquece a exponencial e deu menos 1, negativo. Então passou de 2/3 para menos 1, então ela passa pelo zero entre esses dois instantes. Uau, então essa daí ficou interessante, né? A gente pode até plotar o gráfico dessa solução, plotar o gráfico disso na mão, nem pensar, né? Mas, como a gente está num computador, né, o gráfico vai ficar assim, ó, né? Aqui está ela no ponto π sobre 6, e aqui está ela no ponto π sobre 3. Como aqui é positivo, aqui é negativo, ela passou pelo zero. Tá bom? Ok. Poxa, eu acho que foi a primeira questão que nós resolvemos aí. Eu fui um pouquinho rápido, porque afinal a gente tem muita coisa para fazer, mas dá tempo da gente fazer alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tiveram. A gente vai ver que parece estranho esses comandos, mas eles vão se repetir com muita frequência, né? Ok. Arthur, você ia fazer alguma pergunta? Sim. Oi? Oi, tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir, sim. Eu tenho uma dúvida que no TCC eu cheguei em uma transformada de Laplace muito semelhante à que você fez nessa questão 1. E aí no TCC você pede para separar em frações elementares. Isso, em par frac. Isso. Só que o par frac está me dando exatamente a mesma equação da transformada de Laplace, ela não muda nada. Não, pois é, aí é uma ótima pergunta e você tem que explicar isso, né? Se você olhar no polinômio, por que ficou a mesma coisa? Porque o polinômio é irredutível. Então ele já está na forma de frações elementares, mesmo sem aplicar o par frac, entendeu? Então essa é uma explicação interessante. Olha, uma boa pergunta. Você diz, olha, como o polinômio já era irredutível,
ele já está na forma mais simples e não tem mais o que fazer. Bom, muito bem perguntado. A minha dúvida era se tinha que separar os numeradores. Não dá para separar os numeradores. Ah, sei. Não precisa separar os numeradores, não. Aquela é a forma mais simples, aquela é a forma mais simples. Tá bom? Isso, valeu. Vamos continuar, então. Ok. Vamos voltar lá para as nossas, a lista e para o Maxima do lado de cá. Vamos dar uma olhada agora na questão de número 2, né? A questão de número 2 vai falar um pouquinho aí agora sobre circuitos elétricos, e essa é uma parte super importante da transformada de Laplace. A gente vai ver que em circuitos elétricos você liga e desliga o circuito com frequência, né? E ligar e desligar o circuito significa você mudar a tensão de uma forma bem brusca, né? Você liga o negócio, ele salta do zero para uma tensão grande, e isso, com os métodos que a gente conhecia até então, é muito difícil de ser feito. Com a transformada de Laplace vai ficar muito tranquilo, tá bom? Então vamos considerar aí um circuito. Eu lembro que num circuito elétrico, né, o coeficiente aqui do Q2 linhas é a indutância, é esse valor que aparece daqui. Aqui o 5 é a resistência, é essa que aparece de cá. E aqui está 1 sobre a capacitância, né? A capacitância desse circuito é 1 sobre 4. Aqui aparece assim. Aqui está a tensão aplicada, e é uma tensão bastante real no seguinte sentido. É uma corrente alternada, tá vendo? O cosseno de 2t aqui. Aqui está a amplitude de oscilação, e aqui tem a frequência, né? O período é 2π sobre 2, o período é π, a frequência é 1 sobre π desse negócio daqui. Em Brasília, a amplitude de corrente está relacionada com isso daqui, e é o 220, né? De fato, o 220 não é bem o número que aparece aqui, o 220 é uma média, o que aparece aqui é 340. Você faz uma média lá, dá os 220. E a frequência de oscilação em Brasília é 60 Hz, o que significa que o período é 1 sobre 60. Então aqui não está com os números exatos, não é o ponto que a gente está fazendo, mas isso aqui é muito próximo da realidade. Tá legal? Ok. Então você quer saber agora como é que a carga se comporta lá no capacitor, né? É essa que está dizendo essa equação daqui, olha, né? Então ela pode ser dividida em duas partes. Uma parte transiente, que some com o tempo, né? E uma parte estacionária, que permanece com o tempo. Então sempre que você liga, você introduz uma descontinuidade grande no circuito. De início ele fica confuso, tem lá uma porção de modificações, mas com o tempo ele se estabiliza nessa parte estacionária daqui. E é essa parte estacionária que é interessante, porque ela é que é o regime que vai funcionar o negócio, né? A transiente, em geral, some muito rápido, e o que prevalece é a parte estacionária. Ok. Então vamos ver lá, vamos obter a expressão da transformada de Laplace. Tá legal? Ok. Então aqui a gente já pode fazer sem muita cerimônia. Primeiro limpa a memória toda do computador, né? Aqui eu estou definindo a equação, ó, né? Tá certo? Estou definindo aqui a equação, inclusive E0 vezes o cosseno de 2t, né? Tá certo? Estou colocando, olha, no início, tanto a carga quanto a corrente eram nulas. Era esse valor que está aqui, né? Carga, a derivada da carga é a corrente, então tanto a carga quanto a corrente no início eram zero. E aí você ligou o sistema de alguma forma no ponto t igual a zero, tá bom? Ok? Aí olha só, isso daqui é a mesma coisa que foi feita aqui em cima, ó. Os mesmíssimos comandos, né? Então esse comando vai aparecer aqui, vai aparecer no TCC, vai aparecer em várias situações, é o mesmíssimo comando. Então vamos ver, só mudou a equação, com certeza, né? Então tá aqui, olha, tá aqui a equação, né, que tá, né, que a gente tinha feito, os valores no zero, tanto da carga quanto da derivada.
a transformada, S ao quadrado vezes a transformada está ligado com a derivada segunda, né? 5 vezes S está ligado com a derivada primeira, e 4 vezes a função está ligado com, né, a própria transformada. E aqui está a transformada do cosseno. Lembra, a transformada do cosseno é S, cosseno de 2t, né? S ao quadrado, aqui está 2 ao quadrado. O ômega aqui é 2, esse aqui está com ômega ao quadrado. Ok. E se vocês olharem, aqui em cima não tem aqueles termos de fronteira, né? O S sozinho, constantes. Por quê? Porque os termos de fronteira são agora nulos. Em geral, para usar a transformada de Laplace, esses termos nulos ajudam bastante. Simplifica bastante aí a ideia. Então agora eu vou isolar a transformada de Laplace, né? E vou agora, essa daqui é a transformada de Laplace, tá bom? E eu vou definir agora o seguinte: em geral a transformada você usa a letra maiúscula, né? Mas aqui que a própria carga já era maiúscula, então a transformada de Laplace vai ser a letra minúscula, né? Tá bom? Então está aqui a transformada de Laplace da solução. Como é que eu fiz? Eu defini isso daqui, né? Peguei isso aqui dentro, pego isso aqui é uma lista, né? Tá vendo? Tem as chaves. Eu pego a primeira entrada e da primeira entrada eu pego o lado direito, que é esse daqui. E eu fatoro para ficar um pouco mais simples. Então veja qual é a estrutura desse negócio daqui. Essa aqui, olha, esse pedacinho vem da transformada do cosseno. E esse outro daqui, o produto desses dois, é exatamente o polinômio característico da equação. Então eu tenho uma coisa de segundo grau aqui, vezes uma coisa de segundo grau aqui, dá uma coisa de quarto grau aqui, né, aqui em cima, né? Mas isso aqui se fatora nessas coisas. O que significa isso? Significa que as raízes do polinômio característico é menos 1 e menos 4. Então, na solução, deve aparecer exponenciais de menos t e exponenciais de menos 4t. E deve aparecer também alguma coisa relacionada com o seno e o cosseno. Tá legal? Tá bom. Então, agora sim, olha aqui o par frac. O par frac vai separar esse termo, o primeiro termo aqui. Esse primeiro termo ele vai separar. O segundo também ele vai separar. Esse aqui já é irredutível, então esse aqui ele não separa. Tá legal? Vamos ver como é que dá o resultado aí. Então, por exemplo, né, se eu só tivesse esse termo e pedisse o par frac, ele ia responder como sendo esse termo daqui mesmo. Tá bom? Não ia mudar em nada, né? Mas vamos separar aqui o que vai dar certo. Olha aí, ó, ficou o E0. Tá aqui, olha, a parte do seno e cosseno que está lá. Essa parte não mudou em nada. Essa aqui sim separou e essa aqui também separou. Olhando para as transformadas inversas, né? Isso aqui é o exponencial de menos t. Esse aqui é o exponencial de menos 4t. E isso daqui, olha, como não tem o s lá em cima, a exponencial vai ser um seno de 2t que vai aparecer aí. Vai aparecer um seno de 2t. Tá bom? Então essa é que é a brincadeira que a gente está aqui, né? Então, olhando para cá de volta, a gente já obteve a transformada, já expressou ela em termos de transformadas elementares, que foi o que a gente acabou de fazer. Agora, usar os itens anteriores para obter a solução do problema, ok? Bom, a gente sabe fazer isso tanto aqui no maxima, como também na mão, né? Tá bom? A gente sabe a transformada inversa dessa, a transformada inversa dessa e a transformada inversa dessa. Aqui a gente vai usar esse comando, inverse Laplace transform, que vai fazer isso tudo, né, direitinho aí pra gente. Então, tá aqui, olha, tá aqui a parte inversa. Essa daqui é a transformada inversa dessa de cá, ok. Essa daqui de menos t é essa daqui, né? E essa daqui de menos 4t é dessa outra daqui, ok? Ok. Agora aqui tem uma coisa interessante, né? A gente pode isolar esses pedaços usando partes, tá vendo? Então eu defini como sendo Q de t a transformada inversa,
Isso responde aqui o item C. O item C está aí, a transformada inversa do PVI está aí. Agora eu quero separar isso daqui na parte transiente e na parte estacionária, que é o próximo item. Se a gente olhar para cá, está bem claro, né? Qual é a parte transiente? A parte que vai sumir com o tempo. Uau, é essa daqui, né? Porque são exponenciais decrescentes. Isso vai a zero bem rápido, né? E o que prevalece é isso daqui. O que prevalece é a parte estacionária da solução. Tá legal? Então agora sim, eu vou definir aqui, olha, a parte estacionária e a parte transiente, né? Ok. E aí como é que a gente pega esses pedacinhos? Esses pedacinhos a gente pega usando part, né? Aqui desse comando daqui, tá bom? Então tá tudo direitinho aí a brincadeira. Então olha só, vou definir como sendo QT, é a transiente, a parte 2 e a parte 3. A parte 2 e a parte 3, tá bom? Então vamos ver, né? Vocês viram que aqui a parte 3 foi essa última, né? Essa aqui é a parte 2 e essa aqui é a parte 1. Então vamos lá, vamos definir, tá lá, ó, a transiente é essa daqui, a parte 2 e a parte 3. E a parte estacionária é essa daqui. Aqui tem um truque bastante interessante, né? É muito comum você tentar fazer o seguinte, você tentar digitar a parte transiente, digitar isso aqui tudo de novo do lado de cá. Ora, sempre que digita, tem possibilidade de erro. Esqueceu um sinal, não multiplicou, às vezes não multiplicar também é um problema, né? Então, é muito importante você tirar a informação de um lugar em que você tem certeza que ela está certa. Então, aqui parte 2 e parte 3, não tem erro de conta aqui, não tem erro de digitação. É importante fazer isso daí, tá certo? É importante fazer isso, né? Então, a gente determinou a parte transiente e a parte estacionária. Em seguida, ele pede para você comparar a amplitude e o período dessas duas funções. É claro que essa função aqui depende da entrada, né? De que maneira? Vamos olhar aqui, olha, né? Lembra que o E de t é a função E0 vezes cosseno. E0 vezes cosseno. E a solução estacionária é 0 vezes seno, né? Mas você observa que o período é o mesmo dos dois. Seno de 2t, cosseno de 2t. Né? O seno 2 aqui. E a amplitude dela? A amplitude dela é 1/10 da amplitude dessa outra daqui. Tá certo? Né? Esse 1/10 está relacionado com a capacitância, com a resistência, com as coisas todas. Mas a relação mais íntima entre a tensão e a corrente, eu acho que vocês já conhecem isso aqui lá do segundo grau, né? O que a tensão faz? A tensão ρ, né? R vezes I. A tensão é a resistência vezes a corrente. Isso é uma brincadeira que aparece lá, né? Então vamos fazer isso daqui agora. Ó. Vamos calcular a corrente estacionária. A corrente estacionária é a derivada da carga, tá certo? Então vamos definir isso daqui. Ó. Olha só que surpresa fantástica. Quando eu derivo a carga, o seno passa a ser cosseno, o E0 está aqui e ficou dividido por 5. Por que 5? 5 é exatamente a resistência do circuito. Então aqui a gente está vendo, né? Se eu passar o 5 multiplicando, aqui está o E de t. O E de t é 5 vezes I. É o R vezes I, que é a tensão ρ. É uma coisa que a gente já tinha feito antes. Poxa, um negócio bem bacana, né? Eu acho que isso daqui faz referência a um fato já conhecido, tá tudo direitinho, né? Ok, mais um tempinho para a gente ver aí se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Ok. O Arthur, aquela questão do par frac foi resolvido, tá tudo certo? Sim, Tá ótimo, então tá bom. Podemos passar para a próxima questão, então?
Vamos lá então, vamos voltar para a nossa tela com as duas equações, né? Ok? E a gente vai estudar agora uma propriedade de essa translação no eixo S, que a gente já usou lá na primeira questão e vai aparecer aqui de novo nessa terceira. Eu lembro que lá na primeira questão, voltando um pouquinho, né, a gente discutiu essa questão de completar quadrado aqui embaixo, das translações nos eixos, né? Vamos ver como é que isso funciona aqui na questão 3, tá bom? Aqui na questão 3. Então, limpando a memória do computador, isso aí é sempre uma coisa interessante, né? Então ele diz o seguinte, a transformada tem a propriedade de que, né, multiplicar por um exponencial no eixo t corresponde a transladar no eixo s, né? Então, mais precisamente, está aqui, né? A transformada do exponencial vezes isso é a transformada da função no ponto s menos a, sempre que as transformadas forem definidas, né? Essa propriedade pode ser usada para estudar esse PVI aqui, ó, né? Veja, esse PVI é muito parecido com o PVI anterior, com esse PVI daqui, né? Com a diferença que aqui era uma corrente alternada e agora com o S de zero aqui constante, essa aqui é uma corrente que é uma pilha, é de corrente contínua, né? Então isso aqui é ligar um motorzinho de corrente contínua ou um circuito de corrente contínua, tá bom? Essa aqui vai ser a ideia. E de novo, no ponto zero, tanto a carga quanto a corrente são nulas. E a gente quer resolver esse problema usando a transformada de Laplace, né? E a gente vai ter que usar essa propriedade da translação no eixo S. Tá legal? Ok. Então, olha só, a primeira coisa, vamos assumir que o S é maior do que A, porque lembra, essa propriedade tem que ser usada para que as transformadas estejam definidas. E calcular exatamente esse lado daqui, ó, a transformada de um exponencial vezes uma função. Veja que aqui está tudo muito simbólico, né? Não tem nada aqui que seja específico, né? Isso aqui vale geral. Vamos calcular isso daqui. Quando a gente calcula, olha só a surpresa, ó. O que dá? Dá a transformada da f na variável t, em que ponto? No ponto s menos a. Poxa, olha só, então tá funcionando aí, né? Tem uma coisa boa que quando o computador faz, a gente acredita, né? Às vezes, quando a gente faz na mão, pode ter erro, não sei o quê, né? Aqui não tem não, aqui o negócio funciona sério, né? Então, o primeiro item, ele é isso daqui, olha, demonstrar essa propriedade. Parece que é uma propriedade sofisticada e, no fundo, ela é super fácil, né? Eu vou usar aqui um truque não muito canônico, né? Eu vou escrever uma fórmula sem que o Maxima entenda o que isso aí acontece. Então, quando eu coloco entre duas aspas, isso aqui ele repete exatamente como está escrito. O que significa isso? Isso aqui, eu estou usando o L aqui para transformada de Laplace, né? Então, significa o seguinte, eu estou calculando a transformada de Laplace desse negócio, que é o que está escrito aqui, ó, exatamente o que está escrito aqui. E o que isso significa? Significa, né, E elevado a vezes T vezes F, essa aqui é a função, e calcular a transformada significa multiplicar pela exponencial de menos ST e integrar isso, né, na variável T, com T variando de 0 até infinito. Essa é a definição da transformada de Laplace, né? Ok? Então é isso que está do lado de cá. E agora eu vou calcular a transformada no segundo item, né, só da função f, tá certo? No ponto s menos a. Então fica assim, ó, né, s menos a vezes t, tá certo? Aí eu vou integrar isso de 0 na variável t, de 0 até infinito. Então isso, as duas coisas são exatamente o que está escrito aqui, né? De um lado eu escrevi aqui a transformada de E vezes, e do outro eu estou escrevendo isso daqui. Vamos ver o que vai dar essa história.
Aqui, ó, as duas coisas dão exatamente as mesmas, né? A transformada de exponencial vezes a f, aqui, ó, exponencial, ela entra aqui dentro, né? A exponencial tem essa propriedade de transformar somas em produtos, né? Transformar somas aqui dentro em produtos, e aqui ficou, aqui é menos, né? S menos A, ele trocou o sinal, essas duas coisas são idênticas. Pronto, então, no fundo você sai daqui, chega para cá com uma continha boba, tá legal? Essa é a demonstração que está aí na brincadeira. Ok, vamos então fazer agora a segunda, obter a expressão da transformada do quê? Olha aqui, ó, de novo, nas duas questões anteriores a gente usa esse mesmo conjunto de comandos, né? E a gente vai usar de novo aqui com as coisas, as mudanças apropriadas. Então eu vou definir a equação, está lá no E0, né? Vou colocar o valor delas no ponto zero, que está aqui. Tanto a corrente quanto a carga são nulas. Vou calcular a transformada de Laplace desse negócio, tá certo? A isolar a transformada e definir como sendo Q de S a transformada, né, de Laplace dessa função. De novo, como já a função na variável t era uma letra maiúscula, eu estou usando a letra minúscula para a função na variável s. E vou fatorar esse negócio daí para ver o que acontece. Então vamos ver, está aqui, né? Está aqui a equação, com o E0 do lado de cá. Aqui estão as condições, né, iniciais. A multiplicação por s ao quadrado está relacionada com essa derivada. 2 vezes s está relacionada com essa daqui. E 5 vezes a transformada está do lado de cá. E aqui está o E0 sobre s. Por que E0 sobre s? Vocês lembram que a gente viu a transformada da função 1 é 1 sobre s, né? Essa foi uma coisa que a gente viu. Você calcula a transformada da exponencial em geral e depois faz a exponencial de A vezes t, né? A transformada da exponencial de A vezes t é 1 sobre S menos A, né? Se o A é 0, a exponencial vira 1 e a transformada vira 1 sobre S. Então está aqui tudo direitinho, ok? Ok. Aí então eu vou isolar agora a transformada do lado de cá, ficou essa expressão aqui, e eu vou fatorar o denominador aqui dentro. Aqui, ó, 1 sobre S é o que apareceu de cá, e esse outro é exatamente o polinômio característico da equação, né? Aqui, olha, né? S ao quadrado mais 2S mais 5. Está aqui essa expressão que apareceu daí, tá certo? Então, obter a expressão da transformada está colocada daí. Agora, usar frações parciais para escrever isso aqui em termos de frações elementares. Vamos ver qual que vai ser aqui a fração elementar. Tá lá, ó. Agora sim, de novo aquela brincadeira, né? Aqui separou o S, mas esse outro que já era irredutível, continua irredutível. Aqui ele é irredutível porque eu pedi para fatorar, e ele só fatorou o S. Então significa que esse aqui não tem raízes reais. Então ficou essa aqui a expressão. Ok? O que significa isso em termos da carga, sem ser a transformada, né? Isso aqui vai dar origem a uma coisa constante. Isso aqui vai dar origem a uma coisa constante. Esse daqui, olha, aqui é que está a translação no eixo S, né? Olha só, a gente vai completar quadrado desse jeito daqui, ó. Vai ficar S menos 1 ao quadrado mais 4. Tá vendo? Por quê? Porque eu pego 1 daqui para completar quadrado, sobrou 4. Então, essa que vai ser a translação no eixo S. Tá certo? Essa daqui é que vai ser a translação no eixo S. Então, o que está aqui embaixo é melhor olhar desse jeito daqui, né? S mais 1 ao quadrado mais 4. Tá? E deve aparecer um cosseno transladado e um seno transladado. Deve aparecer os dois aí. Tá bom? Vamos ver como é que fica essa brincadeira. Então, usar os itens anteriores para determinar a solução do PVE.
é aqui que a gente vai usar aquela translação no eixo F. Tá legal? Então deve aparecer um exponencial de menos t, e um seno de 2t, porque isso aqui é o ômega ao quadrado, né? É o que vai aparecer aqui. E deve aparecer também um seno e um cosseno, porque aqui tem um S, né? E aqui não tem uma outra constante. Né? Ok. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui então eu vou calcular a transformada inversa, né? O ILT desse Q de cá, nessa variável e nessa daqui. Vamos ver como é que vai ficar. Tá. Opa, perdão. Peraí, só um minutinho, eu digitei errado aqui. Aqui, ó. Apareceu a exponencial a menos t, era o que estava aqui. Apareceu um seno de 2t sobre 10 e o cosseno de 2t sobre 10. E aqui está o termo constante, que é a transformada inversa dessa parte daqui. Ó. Transformada inversa dessa é essa constante que apareceu daqui. Essa constante não é coincidência, é porque a tensão inicial lá no circuito era constante também. Né? Vocês estão vendo que a parte estacionária, isso aqui tudo some por causa dessa exponencial, e a parte estacionária vai ser essa daqui só, relacionado com a tensão de entrada. Tá legal? Ok. Então tá aí tudo direitinho, tá feito a brincadeira, né? Aqui, olha, como é que a gente resolve isso daqui na mão, né? Esquece o E0 porque você vai colocar em evidência. De fato, você vai colocar em evidência o E0 sobre 5. Né? Aqui, o E0 sobre 5 vai ficar em evidência. Aqui em cima vai ficar S mais 2. Quando eu completo quadrado embaixo, S mais 1 ao quadrado mais 4. Para aqui em cima ficar transladado, eu tenho que escrever aqui em cima S mais 1. Então fica S mais 1 mais 1. O S mais 1 em cima com S mais 1 embaixo dá o cosseno. Dá o cosseno aqui. Ok. E aí sobrou um 1 aqui em cima. 1 sobre isso está relacionado com a transformada do seno, né? Mas tem ainda o problema do 2, né? Ok? Porque tem que ter um 2 lá em cima. Então você multiplica e divide por 2. Aí está aqui, olha, você dividiu por 2, o que estava 5 passou a ser 10. Então está tudo direitinho aí, tudo bem entendido, né? Tá bom? Ok. Então a última pergunta é obter uma relação entre a tensão E0, né, e a solução estacionária. Foi o que a gente colocou, né? A solução estacionária é essa daqui, isso aqui é o E0 sobre 5. Tá bom? Essa daqui, então, é que a brincadeira que está aí. Tudo bem? Poxa, ao mesmo tempo que a gente faz tudo sobre a transformada de Laplace, juntamente com isso, a gente vai aprender um pouquinho de eletricidade também, né? Mas uma coisa boa, né? Aqui não está sendo cobrado nada de eletricidade, né? A gente interpreta o problema, a gente escreve, né, faz as conclusões, mas todas elas com base nas contas matemáticas, né? Não precisa da física para fazer isso daqui. Vamos dar mais um tempinho para vocês fazerem alguma pergunta, se vocês entenderam alguma coisa. Tudo bem? Professor. Então, Henrique, estou ouvindo. A gente consegue, pela transformada de Laplace, resolver a equação diferencial de terceira ordem? Equação diferencial como? De terceira ordem. Não, assim? Sim. Adivinha, se você tiver uma equação de terceira ordem, a derivada terceira vai ser transformada em quê? Vai dar em tal cubo, né? Vezes a transformada, né? Beleza, hein? É ótimo, tá vendo? A gente não está entrando nessa seara daí, porque a gente está focando em equações de segunda ordem, que são, do ponto de vista físico, as mais importantes. Mas é claro que vai tudo ser, né, em vez de você integrar, você integra uma vez, multiplica por S. Integra uma segunda vez, multiplica por S ao quadrado.
Se for de terceira ordem, você vai integrar mais uma vez e vai aparecer de novo, então S ao cubo. Muito bem perguntado. Ok, deu um tempinho, ok. A gente então pode ainda continuar a falar. Hoje vai dar tempo da gente resolver a terceira, a quarta questão, coisa que a gente não tinha conseguido até aqui, né? Sempre não sobra tempo, mas olha, essa daqui é uma questão interessante. Você tem aqui na figura um esquema de um motor de corrente contínua. Isso aqui é o tipo da coisa do carrinho de Autorama, por exemplo, que tem aqueles motorzinhos que giram, né? E um ventilador de pilha também, é exatamente isso daqui, né? Então aqui está a tensão contínua, já vai aparecer aqui na figura, a resistência, o indutor, né? Aqui está o motor que vai gerar com isso daqui. Você chama de ômega de T a velocidade de rotação do circuito. O V é o que você vai aplicar, é a corrente que você vai colocar de lado de lá, né? E se você modelar essas coisas todas, esse é um modelo. Claro que você está assumindo que a corrente tem um valor, a resistência é outro, etc., né? Mas é assim que o sistema funciona, né? Essa primeira parte daqui é a parte homogênea, e aqui está a parte não homogênea do sistema, que é a tensão de entrada. Tá legal? Então a primeira coisa é utilizar o método da substituição para obter a EDO satisfeita por ômega de T. Oba! Então esse daqui é o que a gente fez na semana passada, aquela brincadeira, né? Você vai isolar, né, o I, você vai isolar o I daqui, de baixo, da equação de baixo, e substituir isso aqui em cima. Quando você isola o I, tem a função e a derivada. Para substituir aqui em cima vai ficar a derivada segunda. A gente já viu isso bastante. Esse comando aqui está copiado lá do outro comando, né? Então está aqui, olha, né? As duas equações definidas. Eu isolo o I de T dessa equação daqui com esse comando, né? E agora eu vou simplificar e vou avaliar a primeira equação, né, com esse resultado daqui. Com esse resultado daqui. É a primeira linha disso daqui, aqui em cima. E vou pedir para ele calcular essas derivadas, incluindo as derivadas, quando for o caso. Então você vai substituir e deu isso daqui, né? Do jeito que está aqui, e lá no TCC algumas pessoas deixaram a equação desse jeito, não tem problema, a equação está escrita aí. Mas, poxa, por uma questão de, né, como se diz, de transparência, vale a pena você simplificar essa equação um pouquinho, né? Ok? Então, eu vou simplificar isolando isso daqui, e simplificar o que tem que simplificar, etc., né? Tá bom? Isso daqui é uma coisa, é uma questão de gentileza, né? A gente tem que ser um pouquinho gentil aí nesse negócio. Então tá aí, tá resolvido. Essa é a equação que vai ser, né, da variável lá. E de novo, gente, não digita essa equação de novo. Ela já foi dada aqui, pega essa informação para substituir adiante, certo? Então olha só. Encontrar a transformada de Laplace dessa daqui em termos do V de T. Okay? O V de T aparece aqui, ó, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a transformada de Laplace dessa equação daqui. Tá bom? Aqui só por questão de transparência aí também, né? A equação já estava definida, eu vou dar o nome dela de equação 4, porque é a equação da questão 4. Mas isso aqui podia ser, né? Aqui eu podia ter colocado direto essa equação que estava do lado de cá, tá bom? Então vamos lá. Então eu defini, aqui está a equação 4. Veja que eu não redigitei, eu coloquei ela todinha de volta aqui. Vou colocar, né, no ponto 0 dá 0, a derivada também dá 0. Por que isso aqui tudo dá 0 no ponto 0? O ômega no ponto 0 é 0, ok? E quem é a derivada, né, a derivada no ponto 0? Se você colocar aqui, olha, qual é o ômega linha?
é o I de 0 menos esse daqui. Como esses dois daqui são nulos, essa derivada também anula no ponto 0, que é o que foi colocado do lado de cá. Tá certo? Ok. Então está aqui a transformada, tem todos os termos aparecendo aí direitinho, isolo a transformada, né? Ok? E ficou em termos da transformada do V de T, que eu não sei quem é ainda. Eu não sei quem é ainda. Né? Ok. O que eu preciso fazer? Então eu defini como sendo W grande, né, essa transformada. Por enquanto, só isso daí, eu não sei o que fazer direitinho com isso. Mas agora vem essa parte de você usar o seguinte: eu quero saber qual é a maior solução, qual é a rotação final que vai ter do ômega. Então, a rigor, eu terei que calcular o ômega e depois fazer, né, esse limite. Mas, por esse teorema que está dito aqui, chamado teorema do valor final, esse limite é exatamente esse outro limite, ó, com S tendendo a 0, de S vezes essa transformada. Qual é a vantagem disso? Aqui eu tenho a transformada do S, o W grande. Eu não preciso calcular a transformada inversa para calcular esse limite. O que eu vou fazer? É o limite de S vezes isso daqui, com S tendendo a 0. Essa é uma expressão importante que diz o comportamento no infinito da função, né, depende do comportamento da transformada no S igual a 0. Uau, olha só que legal isso daqui. E como é que a gente justifica isso? É super simples, né? Ele diz o seguinte: olha, passe o limite para dentro da integral para obter que esse negócio daqui é igual a isso. Olha como é que isso é simples. Eu vou primeiro fazer o seguinte, olha só. Vou fazer aqui uma brincadeira antes um pouquinho, para a gente entender o que está acontecendo daqui. Eu vou primeiro calcular essa integral num ponto S genérico. Ok. Num ponto S genérico, isso aqui seria a transformada de Laplace de uma função genérica f. Né? Para calcular, né, essa daqui é a transformada de Laplace. Se eu passo o limite com S tendendo a 0 para dentro, olha só o que vai acontecer. O S tendendo a 0, o limite vai ficar esse daqui, ó, vai ficar 0. Vai ficar só essa expressão. E essa expressão eu sei integrar, né? A integral da derivada, quem que é? A integral da derivada é igual, aí eu coloco de cá esse ponto, né? É igual ao de cá, olha. O limite com f de t com t tendendo a infinito, menos o f de 0, que é o ponto que está do lado de cá. Então, essa daqui é super simples, dá para fazer direto aqui, né? Se eu fizer esse limite com s tendendo a 0, esse aqui vira 1, e a integral da derivada dá a própria função. Então, essa daqui é bem simples, ok. Agora, usar essa expressão para justificar o teorema do valor final é super simples, né? Por quê? Porque isso daqui é a transformada da derivada. Você vai integrar por partes, etc. Vai aparecer os termos de fronteira, né? Então, quando eu fizer isso daqui agora, ó, calcular a transformada de Laplace, ó, a transformada da derivada, tá vendo? Transformada da derivada do S no ponto T. Eu vou fazer o limite disso com S tendendo a 0, com S tendendo a 0. É o que apareceu aqui, né, desse negócio. Mas quando eu faço isso, aparece S vezes isso menos o F de 0. Porque é o termo de fronteira, você integrou por partes, isso daqui, etc. Agora, quando eu fizer o limite, esse limite vai dar exatamente isso daqui, ó, né, que é igual a essa outra de cá. Aí o F de 0 cancela com o F de 0, e esse limite passa a ser essa função que está aqui. Então é super simples esse teorema do valor final aí. É muito fácil de ser justificado. É só escrever um lado e escrever outro. Mas por último, e aqui que está a vantagem, né? Vou supor agora que o motor seja de corrente contínua, uma pilha, né? Então usar os itens anteriores para determinar o maior valor possível da tensão, né,
para que a velocidade não exceda isso daqui. Se a velocidade for muito grande, o motorzinho vai quebrar, né? Então você tem que regular a entrada para que a velocidade não vá muito. Então eu vou ter que calcular, de fato, esse limite daqui, ó, né? Qual é a velocidade estacionária do motorzinho, né? Eu terei que calcular esse limite. Mas por esse teorema, né, teorema do valor final, eu não preciso voltar por ômega. Eu já tenho aqui a transformada daqui, olha, né? Eu vou colocar S vezes isso daqui e fazer o limite com S tendendo a zero. Então, esse daqui ainda depende da transformada do V de t. Eu vou substituir, né, a transformada do V de t por ser a transformada de V0 nesse ponto daqui. Ok? Então, agora quem é o... Quando eu suponho que é a constante, fica V0 sobre S. Lembra, a transformada de uma constante é 1 sobre S. Ok. Aí eu multiplico por S, esse daqui some. E faço o limite agora com S tendendo a zero. Olha, aqui vai a zero, né? E aqui também vai ficar só 2. V0 sobre 2 é a velocidade final do motor. Ora, se eu quero que isso aqui seja menor ou igual à velocidade máxima, né? Quem que tem que ser o V0? 2 vezes a velocidade máxima. Uau! Então tá direitinho aí. Eu acho que hoje a gente conseguiu terminar toda a lista. Se vocês quiserem fazer perguntas, alguma dúvida, tá tudo certo? Ok. Eu acho que com isso o TCC vai ficar bem simples de vocês fazerem, né? A ideia principal é sempre aquela, buscar a informação onde ela não tem possibilidade de erro, né? Sempre, se você tem a informação na tela, busque aquela informação para tentar não introduzir erros manuais, né? Bom, ok. Tá todo mundo bem, parece que não tem perguntas nenhuma, né? Vamos lá, eu acho que com isso vocês vão fazer não só a lista tá toda resolvida, né? Como também vão conseguir fazer o TCC, tá bom? Ok, eu vou então desligar a gravação,